Estreia hoje Papo Elevado, um podcast que vai dar o que falar e você será sempre o nosso convidado. Estamos aqui com duas ilustres pessoas e nós vamos agora apresentar o Éder Marques, que é o idealizador desse podcast, empreendedor. Porém, não é só por aí não. Teremos muitas novidades por aqui e você vai ficar sabendo como, acompanhando cada episódio do nosso podcast. Éder, seja bem-vindo. Olá, Vilma. Obrigado. Primeira entrevista e ele está aqui com a gente como visitante, comentarista e fazendo parte desse quadro aqui que já é maravilhoso. Éder, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vilma. Só esqueci do aluno, né? Que eu estou aqui mais como um aluno, como um ouvinte aí de vocês e realmente começar a desenvolver esse trabalho aí que nós tanto sonhávamos, né, Vilma? E chegou a hora. Né? Chegou a hora. De receber os amigos, receber as pessoas que a gente gosta para poder desenvolver assuntos interessantes aí. Exatamente. E hoje estamos aqui como se fosse na mesa de casa, na cozinha, ali no fundo de casa, né? Como se diz, tomando um café com a avó. Então é muito tranquilo e hoje nós temos um visitante, o nosso primeiro entrevistado. Porém, a gente fala entrevistado porque é o sentido do podcast. Mas aqui, o que nós queremos? Um bate-papo para que você que está nos assistindo conheça o trabalho desse profissional, conheça a carreira, conheça ele como pessoa. Para quê? Porque esse network, esse bate-papo é justamente para isso, para enaltecer a pessoa e o que ela faz. Então, seja muito bem-vindo aqui com a gente, o doutor, o querido Paulo Yunis. A palavra é sua, se apresente, que depois nós temos aqui, um checklist aqui, é quase uma prova da OAB, tá? Então, seja muito bem-vindo, doutor, o primeiro do nosso episódio. Prazer, é uma honra para mim poder participar aí do primeiro programa de vocês e queria dizer que é sempre bem interessante esse tipo de bate-papo porque a gente pode, de uma forma descontraída, trazer temas que é de interesse da sociedade, é de interesse daquele que busca, né, por temas científicos, temas variados, temas que trazem e acabam instigando, né, quem está ouvindo e quem está conversando também. Então, para mim, é sempre muito prazeroso poder fazer isso, né, bater um papo sobre esses temas que a gente estuda no dia a dia, a gente conversa sobre eles e são temas que instigam mesmo a gente a pensar, a ler, a buscar, a conhecer um pouquinho mais, né? É isso aí. E para quem está conhecendo hoje, que não são alunos, para quem está conhecendo o doutor, a gente já vai mostrando aqui, quanta referência, além de advogado, é também escritor, é professor, e ele vai falar para nós, antes de eu entrar nesse assunto profissional, ele tem que falar para nós qual é o hobby dele, né? O que ele gosta de fazer, além de tomar um café. Então, doutor, vamos falar um pouquinho de você, né? Tem muita história, então a gente vai pesquisando um pouco mais sobre a pessoa, mas qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer quando não está dando aula e quando não está advogando? Meu hobby é a leitura, né? É o que eu mais gosto de fazer. Gosto de ler bastante e não só a leitura de temas técnicos, né? Mas livros técnicos, mas também uma leitura diversificada, porque, queira ou não, eu vejo que hoje o que a gente precisa mesmo na nossa atuação como advogado, como professor universitário também, é buscar expandir um pouco mais, né, o raciocínio. E essa expansão do raciocínio ela só acontece se a gente busca uma leitura diversificada, né? Então a literatura me atrai bastante, mas obviamente, né, a gente também tem outros prazeres, né? Estar com os filhos, né, com a família, e também gosto muito de séries, vídeos, filmes, né? Então é um hobby que a gente acaba desenvolvendo, né? E eu acho que é super importante, né, você ter um hobby, né? Porque
você acaba fugindo um pouquinho daquele dia a dia, né, que muitas vezes é maçante, o trabalho exige muito da gente, né? Hoje a atuação do profissional de advocacia é bastante pesada, porque são vários ramos de atuação na advocacia, e ainda que a gente se especialize cada vez mais, a gente precisa ter um conhecimento, pelo menos superficial, né, da maioria dos ramos do direito, para a gente poder instruir bem o cliente, para a gente poder desenvolver bem uma peça, né, e mais do que isso, né, desenvolver teses de defesa, né. Isso é super importante na advocacia. Então, a criatividade é uma característica importante do advogado hoje, né? Coisa que, há tempos atrás, acredito que não se valorizava tanto, mas a criatividade é super importante. Excepcional. E você, Éder, também tem um hobby? O que você gosta? É aquela velha história, né? Primeiro a gente faz tudo que a gente precisa fazer para depois fazer um pouquinho do que gosta. Então acho que todo mundo tem que ter isso, com certeza. Exato. É a famosa válvula de escape, né, doutor? Então, sem dúvida. Senão fica doido, né? Exato. Tem uns que gostam de pescar, né? Exatamente. Mas eu também, quando eu tenho um tempo livre, eu gosto de ficar em casa, ficar em família, né? Curtir um pouco as coisas ali do lar. É o nosso hobby predileto. Porque até então a gente nem fica em casa. Então, no final de semana, qual o seu hobby? Ficar em casa. Exatamente. Que coisa, hein? Hoje a correria né, faz com que a gente busque, né, um pouco mais de tranquilidade. Exatamente, exatamente. Bacana. Então, doutor, sabemos que é mestre, que tem essa inspiração, né, dessa edição aqui, ó, de 2016, Direito Penal Médico, Ensaio sobre a Culpa. Então, vamos entrar um pouquinho, né, no detalhamento desse livro, que eu achei, inclusive peguei para ler, muito interessante. Inclusive, eu comentei com ele. Cumpriu o compromisso, né, meu? Cumpri o compromisso, perfeito, inclusive, tem até algumas anotações aqui para o próximo que o doutor emprestar. Então, aqui, ó, um resumo do pai dele, que ele fez uma dedicação. Então, já fui lá, pesquisei, que aqui também é o tema que a gente vai fazer um comentário. E para que todos também tenham essa inspiração. Mesmo sendo professor, advogado, e ainda tem tempo para se inspirar em escrever o livro. Inclusive, ele falou que vai atualizar isso aqui. Fala para nós, doutor, como que nasceu a inspiração ou foi necessário para a sua carreira escrever esse livro aqui, que realmente tem muita qualidade, um tema muito ainda em evidência. O que o doutor fala para nós? Antes de entrar no tema, viu, Éder, eu vou quebrar o protocolo, né? Apesar de não existir nenhum protocolo, né? Aqui é livre. Mas a gente precisa consignar que a Vilma, né, antes, na entrevista anterior, ou seja, quando a gente bateu um papo sobre fazer esse podcast, ela disse que queria ler o livro, né? Sim. Eu trouxe o livro, não foi? E ela assumiu o compromisso de ler o livro, exatamente, né? Exatamente. Em alguns dias. Exatamente, em alguns dias, né? E ela é uma leitora voraz, né? Como ela já havia passado para a gente também. Então, é um papo de alto nível mesmo, é um papo elevado. É um papo elevado, legal, como diz o nome. Aliás, a nossa logo maravilhosa, não é? De cair o queixo, né, Éder? Ficou bacana. Perfeito. Todo mundo foi dando ideia, e a gente tem um camarada aqui na empresa que, se não fosse aquele papo elevado ali para cima, porque ele é da área de produção, ele falou, peraí, se é elevado tem que ter realmente exatamente, o sinal ali. Então, muito legal. Linda a nossa marca. Muito legal. Muito apropriada. Exato. Bom, em relação ao livro, né, a inspiração veio de casa, né? Então, meu pai era médico, já é falecido, mas ele fazia questão da gente conhecer como é que funcionava, né, a atividade médica, e a gente via isso dentro de casa, porque o médico não tem hora e não tem dia, né, para atender, né, até porque a dor, né, o sofrimento também não tem hora e não tem dia, nem local. Então a gente via muitas vezes meu pai atendendo as pessoas, né, que vinham até em casa ou até mesmo no laboratório, onde ele atendia bastante também, nos hospitais, né. E quando eu fui fazer meu mestrado, na PUC de São Paulo, eu resolvi desenvolver um tema que pudesse, né, trazer alguma proximidade com as ciências da saúde, né, as ciências médicas.
mais especificamente. E foi exatamente isso, né? Como a minha disciplina era de direito penal, lá na PUC de São Paulo, eu acabei desenvolvendo o tema da responsabilidade penal do profissional de medicina, né? E na responsabilidade penal do médico, o que mais acontece no dia a dia é o delito culposo, né? É o crime culposo, porque o médico ele não tem a intenção, obviamente, de ocasionar o dano, né? Sim. Ele não tem a intenção de matar ninguém, de tirar a vida de alguém, lesionar alguém, enfim. Portanto, a culpa ela se encaixa perfeitamente aí à medida em que não exige essa finalidade, né, na conduta do profissional de medicina, mas o profissional de medicina é desatento, desatualizado, o profissional de medicina negligente, imperito, né, imprudente, ele vai incorrer, ou ele pode incorrer numa dessas modalidades de culpa, né? E acabei desenvolvendo esse instituto, né, com esse foco, né, o Instituto da Culpa com esse foco na conduta do profissional de medicina que acaba incorrendo numa prática culposa de um delito. Os delitos são muitos, né, que o médico pode incorrer, mas os principais são dois, né, o homicídio culposo e a lesão corporal culposa. Então, em decorrência de uma má prática médica, né, em razão de uma imperícia, negligência ou imprudência, aquele paciente pode ficar, de alguma forma, paralisado, ele pode vir a ficar acamado, ele pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, enfim, né, dependendo do procedimento que foi realizado, isso pode acontecer. Então, aí nesse livro eu desenvolvo uma parte histórica bem interessante, porque o profissional de medicina, ele já de há muito tempo, não é um dos profissionais mais requisitados na vida em sociedade, né? Porque todos nós um dia sentimos algum tipo de dor, temos algum tipo de problema, né? E a ciência, ela exige muito, né, desse profissional, à medida em que ele precisa estar sempre bem atualizado, ele precisa conhecer profundamente o indivíduo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em bioética, em biodireito, a gente fala em uma aproximação desse profissional com uma visão não apenas científica, mas uma visão humanística, né? Uma visão que respeite a autonomia do paciente, né? Uma visão que exige desse profissional uma proximidade tamanha que ele acabe ultrapassando os limites da própria ciência, né? E consiga compreender o indivíduo de uma forma mais plural. E nos dias de hoje a gente vem sentindo, né, essa dificuldade muitas vezes, né, por parte de alguns profissionais da medicina, porque o volume é muito grande, a relação médico-paciente ela sofre interferências bastante profundas, né, como por exemplo os planos de saúde, né, que acabam regulando essa relação de alguma forma, e esse médico muitas vezes ele se afasta dessas características, né, e isso acaba gerando alguns problemas, né? Isso acaba exigindo que o profissional do direito consiga visualizar e compreender isso a ponto de poder, de alguma forma, evitar maiores problemas, né? Então, uma atuação preventiva do profissional do direito é muito importante isso, junto às clínicas, aos hospitais, junto aos médicos, né? E profissionais da saúde como um todo. Entendi. Mas basicamente seria isso. Então, eu desenvolvi uma parte histórica e depois adentrei ao tema especificamente, analisando estes dois delitos, né, na sua forma culposa, e chegando a algumas conclusões, né, que são importantes para que o profissional de medicina, mas também, né, o advogado, principalmente, os profissionais do direito como um todo, consigam compreender que, apesar de ser, e é efetivamente possível, esse tipo de comportamento acontecer, né, nessa relação médico-paciente,
é preciso que se analise com muito cuidado, não é? Porque nem sempre vai caracterizar esse dano, não é? Um erro. Não é? Aliás, recentemente, a Escola de Cirurgiões pediu para que fosse modificada essa rubrica, né, que é erro médico, né, e de fato foi modificada, mas os tribunais ainda não atualizaram, né, no seu sistema, porque é bastante pejorativo, né, à medida em que, como eu disse, nem sempre a conduta ou a má prática ela vai acarretar um erro médico, né? Pode ser que acarrete, mas a gente pode falar em uma iatrogenia também, que é a conduta do profissional de medicina dentro da literatura médica, que acaba, e esse paciente acaba sofrendo um dano, mas, né, esse dano não pode ser computado na conduta do profissional, porque a medicina ainda, né, tem uma característica muito importante, que é a prática do imponderável, né? Exato, então, exato. Doutor. Nem todo medicamento vai fazer o mesmo efeito, né? Nem todo procedimento vai gerar o mesmo resultado, né? Até porque cada um, né, tem o seu problema de saúde, ou cada um tem a sua imunidade. Eu acredito que conforme também está o estado de saúde daquela pessoa, vai ter uma resposta, né, favorável ou não. Agora, o que é interessante aqui para nós, Éder, é que o doutor escolheu um tema muito pertinente e o pai dele é médico. Então, essa escolha pela medicina, pelo direito penal médico, faz jus porque o seu pai era médico, ou ali no caminhar, realmente foi interessante essa tese. E qual essa paixão, né? Direito, sabemos que seu pai é médico e o doutor seguiu para o direito. Então, até na nossa conversa, né, eu poderia ter sido médico, porém escolheu o ramo do direito. E justamente esse livro, né, Direito Penal Médico, eu vi aqui na dedicatória que o seu pai está aqui. É muito emocionante quando a gente vê essa dedicação, porque a gente sente o amor, o carinho, até nas palavras. Se a gente tivesse que falar, olha, sentir o tom das palavras, então a gente vê que realmente é uma dedicação muito amorosa. E essa correlação, direito e medicina, vem justamente pelo fato do seu pai ter sido médico e o doutor achou interessante caminhar para esse lado. Conta para nós um pouquinho dessa correlação, né? Medicina e direito. Eu acho que é meio que automático, né? A gente, quando vivencia, né, essa atmosfera dentro de hospital, dentro de clínicas, né, laboratório, etc., a gente acaba se contagiando um pouco, né? Porque, queira ou não, a medicina, ela ainda tem um ar de curandeiro, né? Sim, tem um ar assim meio enigmático. Sim, sim. Porque... Inclusive é citado no livro, né? Isso. Lá no prefácio. No início. Iniciou bastante sobre isso. Exatamente. Isso acaba atraindo a gente, né? Principalmente o adolescente, né? A criança, ela enxerga aquilo como... ela enxerga o médico, né? O profissional de medicina, como uma pessoa que consegue resolver problemas, mago, né? Que jamais ela imaginaria que pudessem ser resolvidos muitas vezes, né? Porque a dor, ela acaba mascarando, né, a visão da gente, e a gente já logo aumenta as coisas, já logo se preocupa, né, demasiadamente, e o médico vem e às vezes com um medicamento, né, às vezes com um procedimento ele consegue resolver as coisas com uma facilidade tremenda, né? Remete ao super-herói ali, remete aquela figura tipo de resolver tudo. Vai resolver minha vida. Mas é muita ciência envolvida, né? Então a gente sabe que o desenvolvimento aí da medicina, e hoje principalmente com as novas tecnologias, né? Isso acabou estreitando ainda mais, né, as duas ciências, à medida em que tudo gera responsabilidade, né? E hoje a gente vê um desenvolvimento bastante intenso das cirurgias robóticas, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem do primeiro hospital na China feito inteiramente com inteligência artificial, atendimento 100% inteligência artificial, né? Então você vai chegar no hospital e vai ser atendido
Né? Por robôs. Por robôs. O médico está lá do outro lado da câmera, mexendo ali virtualmente, mas a mão do robô está fazendo exatamente o movimento do médico. Seria isso, doutor? Basicamente isso, mas a tendência é que o médico nem esteja mais né, atrás da máquina. Poxa, né, que medo. Da máquina. Então, que medo! Isso assim, parece algo futurista, né, mas está muito próximo de acontecer. Né? E o direito nisso, doutor? Uma situação dessa, por exemplo? Exato. Como vai funcionar? Isso vai exigir direito cada vez médico, mais, né, do direito, porque... Vai exigir muito mais, né, doutor? Muito mais, porque se a gente levar em consideração que a culpa, né, ela exige uma pessoalidade, ou seja, a culpa é uma característica do indivíduo, né, do ser humano. Uhum, né? Do ser humano. Então você só atribui culpa àquele que tenha condições, né, de realizar uma conduta, que pode ser ativa ou omissiva, né, inobserva um dever de cuidado objetivo, havendo previsibilidade para que o dano possa acontecer, aí sim você consegue atribuir a culpa. Né? Mas isso a gente já vê em outras áreas, por exemplo, carros automatizados, né? Já é uma realidade. Sim. Então um veículo automatizado, ele não tem um ser humano por trás mais, é a inteligência artificial que desenvolve, né, aquela atividade. Então, como é que fica a responsabilidade, né, nesse ponto? Então, novas teorias vão ter que surgir, né, para que deem conta de alcançar essas novas relações. Né? E isso é bastante complicado. Na bioética, por exemplo, né, que é um campo de estudo que aproxima bastante, né, o direito e a medicina, principalmente, na área da saúde, a gente já encontra temas que vêm, de alguma forma, desafiando, né, a inteligência humana. Então, por exemplo, uma jovem de 25 anos, com síndrome de Down, ela procura um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia para, de alguma forma, mascarar ou esconder, né, traços que a síndrome de Down né, tem como característicos. Que são os olhinhos, né? Exatamente. E aí a família é contrária à cirurgia, e aí vem o questionamento, que é o questionamento bioético. Né? Ela tem esse direito? Ela não tem esse direito? Né? Então, parece uma situação difícil. Bastante complexa. Complexa. Não tudo envolve vida, né? É muito complexo. Não envolve a tecnologia aqui, né? Mas é uma situação que exige, né, desse profissional de medicina um conhecimento um pouco mais aprofundado relacionado à ética, né, na sua profissão. Só que ele não vai encontrar isso nas normas especificamente, né? Então, ele vai ter que buscar um profissional do direito para que ele possa ser orientado, porque, caso contrário, isso pode trazer algum tipo de responsabilidade, ou pode gerar algum tipo de responsabilidade, se ele, né, der autonomia total a esse paciente e for contratado para realizar aquela cirurgia, ou, pelo contrário, né, ele disser a esse paciente que, pelo fato dele possuir ou dela possuir aquela deficiência, né, a pessoa possuir aquela deficiência, ela não teria autonomia para decidir, né? Então, são muitos casos que a gente vem vivenciando atualmente. Outro caso também que aconteceu muito na pandemia, que a gente viu na televisão, nos meios de comunicação em geral, principalmente na Itália, né? A escolha de Sofia, né? Ou seja, quem que vai usar o respirador, né? Quem tem direito? A pessoa mais nova, a pessoa mais velha, a pessoa que fez alguma coisa em vida que pudesse dar a ela algum título, vamos dizer assim, de ser uma pessoa mais importante, porque ela atuou em prol da coletividade, ou uma pessoa que não tenha tido tanta oportunidade ou tanta atuação, né, na vida de sociedade, ela estaria em pé de igualdade com essa pessoa, né? Então, são escolhas complicadas. Então, vamos imaginar um transplante de coração, né? 3 pessoas compatíveis. Né? Um é o primeiro da fila, o segundo e o terceiro. Né? Mas a expectativa de vida para cada um, após o transplante, é totalmente diferente, né, de um para o outro. Então,
o primeiro da fila tem 30% de expectativa de vida, o segundo da fila 80%, o terceiro 50%. Né? Qual escolher? Qual escolher? Exato. Mas outras características de cada um. Né? Inventou, né, ou descobriu algo que modificou muito a vida em sociedade. Né? Então, é um expert, né, naquilo que ele faz. O outro é um ajudante de pedreiro, com todo respeito, mas, né, não tem a mesma expressividade, né, que aquele teve. Né? Então, o outro já é uma pessoa idosa, com 82 anos de idade, né? O ajudante de pedreiro tem 45 anos de idade. Então, são características... Qual critério usar? Exatamente. Então, a gente vê essa dificuldade. No caso do aborto, por exemplo, a gente também vencia isso. E o aborto... o caso das mulheres que estão grávidas, naquele momento do nascimento, qual vida escolher? Então, pelo que nós sabemos, né, não sei aprofundo no direito, mas diz que salva a vida da mãe e não da criança. É muito complexo isso, né, doutor? Bem complexo. O Código Penal fala em salvar a vida da mãe, né? Salvaguardar a vida da mãe em detrimento da vida do nascituro. Também em relação à mãe que gerou, né, via crime sexual, né, uma vida, mesma coisa. Também se dá preferência à vida da mãe em detrimento, né, da vida do nascituro. Então pode ser realizado o aborto nessas situações. A questão da anencefalia fetal, também uma decisão lá do STF definiu que é possível, né, a realização do abortamento no caso de fetos anencefálicos, né, que não tem a menor condição de sobreviver, né, vida extrauterina impossível. Inclusive então, disformes, doutor, quando detecta ou não tem um bracinho ou não tem uma perninha, quando acontece isso, mesmo assim, olha, só não tem um braço ou não tem uma perna, mas está perfeito com todos os órgãos, mesmo assim é permitido que nasça? Não é permitido. Ou melhor, não é permitido o abortamento. Ah, sim. Não é permitido o abortamento. Né? O abortamento só nessas situações. Né? A do aborto precedente, a do estupro precedente, ou qualquer outro crime sexual, né, que possa levar à gravidez, né? A questão da anencefalia fetal e o risco de morte da mãe, né, se a gravidez for a termo. Então, dá preferência para a mãe aí, em detrimento da vida da criança. E a mãe que escolhe, doutor? A mãe, a palavra é dela, ela tem autonomia para isso, mas obviamente que se ela não tiver condições ali naquele momento, né, é importante que se siga a lei. Né, porque isso pode... Então o direito é que vai imperar. É o direito que vai decidir. Né? E isso está no Código Penal. Agora, o STF está discutindo, né, a questão da possibilidade de se definir por lei uma outra autorização para o abortamento, no caso de até 12 semanas imotivadamente. Né? Então, uma gravidez de até 12 semanas imotivadamente, e as 12 semanas ela leva em consideração a formação da coluna vertebral, né, da medula, né, enfim, até ali entende-se que o feto não sentiria dor, né, então por isso as 12 semanas. Vários países são adeptos, né, e a variação de critérios para se determinar esse abortamento no mundo todo é muito grande. A gente vai encontrar muitas legislações distintas, né? Algumas autorizam até a 20ª semana, né? Outras proíbem totalmente, né? Então, se você pegar os países islâmicos, né, a proibição é total. Países ocidentais você já encontra uma diferenciação bem grande, né? Então, a gente vê que esses dilemas éticos, né, que envolvem a medicina, eles vêm exigindo cada vez mais do profissional do direito para que ele possa, de alguma forma, sugerir, né, o desenvolvimento de novas legislações. O mínimo que precisa acontecer é a discussão. Né? Então, para se chegar a esse julgamento do STF, muita discussão aconteceu, muita discussão. Vale a pena ingressar na internet, buscar
e ver os dois lados, né? Porque você vai encontrar bons argumentos, né, dos dois lados. Certo. Desde a questão da autonomia da gestante, né, porque é o seu corpo, né, que está ali. Além da questão de ser um problema de saúde pública no Brasil, né, o abortamento, que ele acontece, né, clandestinamente. E muitos, né, doutor? E ele acarreta muitos problemas, né, na clandestinidade. Até o outro lado, né, e esse feto, ele não tem, né, ou ele não teria o direito de nascer, não teria uma autonomia, né? Então a discussão vai longe aí. Se a gente misturar o emocional com o direito é complexo. Né? Então, tem uma curiosidade, Paulo, não nesse tema específico, mas no modo geral, né, falando de direito para a medicina. A ética e o direito estão lado a lado ali ou algum sobressai? É uma questão bem interessante, porque a ética, o direito, né, os costumes, né, são campos distintos, mas a gente vai encontrar um direito bastante permeado pela ética, né, à medida em que ele é construído com base, né, em temas éticos, né, nas questões relacionadas aos costumes, à cultura, né, de cada povo. Então, por isso que você encontra essa variedade muito grande, né, de uma nação para outra. Mas buscar uma independência total entre os temas éticos e os temas jurídicos você não vai conseguir, né? Só em relação a alguns temas bastante específicos, né? Então, há sim uma área de intersecção entre questões éticas e questões jurídicas, e a gente vivencia isso. Isso gera uma dificuldade muito grande, né, para o profissional de direito, na hora de decidir, na hora de construir a norma, né? Então, por exemplo, um tema bastante recorrente, né, no Brasil, pena de morte. Né? Como é que você vai definir, né, uma pena de morte num país que há uma diversidade religiosa enorme, não é? E imagine só se, porventura, o Congresso Nacional defina a pena de morte para alguns delitos. O primeiro caso que chegar, né, no corredor da morte. Imagina o que vai acontecer na semana anterior, no mês anterior, né, ou meses anteriores, a esse indivíduo ir para a cadeira elétrica ou para a morte por meio de um armamento, né, porque a pena de morte existe no Brasil, ela existe. Ela está prevista no Código Penal Militar para casos específicos, né, são crimes militares próprios, e o meio de execução está no Código de Processo Penal Militar, que é por meio de fuzilamento. Só o né? militar, doutor? Só o militar. Né? Então são crimes específicos, né? Crimes próprios que a gente diz que só o militar pode cometer no exercício da função. Né? Portanto, existe. Mas a gente não tem conhecimento e a gente não de tem nenhum caso. Histórico, né? Então, veja se isso vem para a legislação comum, né, em alguns crimes específicos, e eu não tenho dúvida que se fizesse um referendo hoje, né, com a população, questionando se é favorável ou não a pena de morte, eu não tenho dúvida que ganharia, de longe, né? Porque a população está cansada, né, de ver tantas mortes, né, tantos crimes, e Exato. a gente até meio que compreende que já estamos sendo governados pelo crime organizado de alguma forma, né? Estou dizendo governo federal, estadual, municipal, né? A gente tem conhecimento de que o crime organizado ele já se dissipou, né? Nas instituições, ele já está dentro das instituições, né, constituídas, aí trazidas pela nossa Constituição Federal. E isso gera bastante medo, né? A gente fica muito preocupado com isso. Então, essa insegurança nossa é que está levando, obviamente, a população que é leiga, né, a decisões mais extremas, né? Então, uma delas é essa. Se fizer um referendo, né, não tenho dúvida que passaria aí a pena de morte com largueza, né? Com certeza. Então, a gente fica preocupado. E, doutor, qual é a base do direito médico? E o que o senhor diz para nós, né? Um breve relato para que todos possam entender. Então, sobre o direito médico, qual é a base do direito? A base do direito médico que sustenta essa relação entre o direito e a medicina é a relação médico-paciente, né? Ela é que faz com que
o médico, agindo com ética, né, consiga atuar e, sem dúvida alguma, tenha respeitado os seus direitos. Né? Porque ali no Código de Ética Médica, a gente vai encontrar normas deontológicas e normas disseológicas. Né? As normas deontológicas são os direitos do paciente, basicamente. Né? Aquilo que o médico não pode realizar. Né? Então, seriam infrações que o médico cometeria. Por exemplo, o sigilo, né, na relação médico-paciente é um tema bastante sensível, né, na medicina, porque se a relação médico-paciente é a base do direito médico, o sigilo é a base da relação médico-paciente. Né? Como é que você vai ao médico sabendo que, saindo dali, o médico vai dizer o que você tem, né? Então, vai divulgar aquela doença ou aquele problema que você possui, né? Então, o sigilo, ele tem um capítulo próprio no Código de Ética Médica. E se o médico desrespeita esse sigilo, né, ele é passível de uma responsabilidade de ordem ética, mas também de ordem criminal e também de ordem civil, né? O paciente buscando uma indenização. E esse é um tema bastante caro, né, para quem atua na área, porque, voltando um pouquinho na questão do aborto, por exemplo, né, que o que veio acontecendo de uns tempos para cá foi alguns médicos entendendo que ele estaria agindo de forma legítima, levou ao conhecimento da polícia pacientes, né, que chegaram ao seu consultório já tendo tomado algum medicamento para realizar o autoaborto. E aí, essa paciente, ela precisou de cuidados médicos, né, porque ela não tinha conhecimento de como tomava aquilo, enfim, né, o abortamento aconteceu, o médico, depois de fazer o atendimento, foi até a polícia e levou ao conhecimento da polícia, porque o autoaborto é crime no Brasil ainda. Né? Então, não só o aborto provocado por terceiro, mas o aborto provocado pela própria gestante, né, caracteriza crime no Brasil. Até porque, doutor, nesse caso aí, entraria na responsabilidade do profissional médico, então, esse cuidado que ele teve de levar ao conhecimento do policial, entra nessa responsabilidade dele? Sem dúvida. Né? Então, aqui a gente consegue enxergar que nessa relação médico-paciente, o sigilo é absoluto. Né? Obviamente que há alguma possibilidade de quebra de sigilo. Né? Então, por exemplo, um paciente HIV positivo, né, que tem um relacionamento, né, com uma pessoa que não positivou. Né? Então, o médico, ele, por uma recomendação do próprio Conselho Federal de Medicina, ele tem que orientar esse paciente a abrir o jogo com o seu parceiro, né, para que esse parceiro não corra o risco de adquirir, né, de ser contaminado de alguma forma. Não fazendo isso, o médico precisa se posicionar. Né? Então, quando é uma situação de força maior, né, de caso fortuito, enfim, uma situação que possa o sigilo provocar mais dano do que, né, a abertura daquele segredo, né? Então, o médico tem que se posicionar também. Interferindo na vida e no direito da outra. Né? Exato. E também pode ser que a coletividade esteja em risco de alguma forma, né? Então é importante que o médico conheça bem como é que funciona essa norma, o alcance dessa norma, né? E o direito à interpretação. Né? Por isso que é sempre interessante que o profissional de medicina busque o advogado para saber como é que vem sendo interpretada essa norma junto ao seu próprio conselho de classe, né? Como é que os conselhos regionais de medicina vêm interpretando essa norma? Doutor, eu sou ginecologista e sempre tem algum paciente que chega aqui, né, alguma paciente que acaba realizando o abortamento, e eu queria saber como é que eu devo agir, né? Comunico a minha entidade de classe, não comunico a polícia, não comunico, né? Muitas vezes dentro de um hospital, né? O hospital já tem um corpo jurídico muitas vezes, né? Na maioria das vezes tem um corpo jurídico formado, ou pelo menos tem algum profissional, dependendo do tamanho do hospital, que é consultado, né? Então, esse campo consultivo, né,
preventivo é super importante, porque o hospital vive praticamente de protocolos, né? Então, esse profissional ele vai checar esses protocolos para ver se eles estão em ordem, se estão caminhando direitinho, né? O que está ocasionando alguma dúvida, algum atraso, né? Enfim, é importante que o advogado ele se especialize, né, nesses temas, nessa área, ele busque uma especialização, porque a temática é bastante vasta, né? Ela não se resume só às responsabilidades do profissional, que seriam a penal, a civil e a ética, mas também alcança muitos outros campos, né? Como, por exemplo, a própria saúde complementar e suplementar, né? Hoje a gente vê um demandismo muito grande, né? Contra os entes públicos e também contra os convênios, né? Dos pacientes que buscam a aplicação de um direito, muitas vezes, em prol de um tratamento, de um medicamento, né? Então, há medicamentos aí de alto custo, né? E o convênio muitas vezes nega, né, a cobertura desse medicamento, ou situações que envolvam também pessoas com deficiência, né, que buscam algum tipo de tratamento, que não tem ainda, vamos dizer assim, alguma evidência científica, mas que o paciente já teve uma melhora muito grande, né, realizando aquele tratamento. Então, a gente vê que são vários temas, né? Basicamente, assim, esses três são os que estão mais em evidência, né? As responsabilidades, a ética e a bioética e a questão da saúde na nossa Constituição, também, né? Exato. Porque a Constituição Federal, ela diz que a saúde é um direito do paciente, um dever do Estado. Sim. Isso está consignado na Carta Constitucional. Então, cabe ao Estado, não é, suprir essa necessidade, né? E é um dever seu. Então, o Estado é muito demandado hoje. Quando eu digo Estado, é município, o Estado, a União, né? Uhum. E há sim um corpo jurídico nesses entes públicos, né, para poder dar esse suporte. E isso vem trazendo muitos dissabores, né? Porque a gente fala em uma judicialização da saúde, né? E hoje já se fala em desjudicialização da saúde, né? À medida em que vem se exigindo desse profissional do direito, principalmente o magistrado, né, que é quem vai decidir, um suporte, né, de conhecimento específico que ele não possui. Não estou preparado para isso. Então, a perícia é uma prova super importante, né? A perícia oficial é uma prova super importante, isso demanda também que as partes constituam assistentes técnicos, né? Porque, por vezes, nem sempre a perícia, ou a perícia pode ser questionada, muitas vezes, né? Então, cada vez mais, o profissional do direito, principalmente o advogado, ele tem que buscar essa especialização para poder saber o que ele está dizendo, compreender melhor o que ele vai pedir, né? Enfim, são muitas regras aí nesse sentido, né? Exato. Inclusive, doutor, a gente está falando aqui do aborto e outras questões, mas também, de vez em quando na mídia, sempre aparece aquele assunto da paciente que foi até o ginecologista e ali pode ocorrer realmente que o médico tenha se aproveitado da ocasião, mas também tem aquela má interpretação da paciente. E aí vem a pergunta, né? E o direito de defesa desse médico? Porque se ela é uma pessoa mais fechada, de repente, ou por vergonha, ou tem os protocolos no ginecologista de ter ali uma assistente junto, de repente naquele dia não estava. Então tudo isso é observado, né, para ver se realmente houve a negligência ali naquele momento, se a paciente só quer um momento de fama para conseguir uma indenização. Então tem também esse lado aí da defesa desse médico, que é o direito dele. Ele tem todas as responsabilidades, mas ele também tem esse momento de defesa favorável a ele, não é, doutor? Tem N situações. E Vilma, a rede social hoje, ela expõe de tal forma esse profissional que, por vezes, ele vai perder toda a clientela, ele vai ter dificuldades seríssimas
né, relacionadas ao desenvolvimento da sua profissão. Por vezes é um profissional que já tem uma carreira, né, formada, consolidada, né, tem uma clientela bastante regular, e isso a gente está vendo todos os dias, né, todos os dias. Então, até que ponto essa visualização, né, essa divulgação na rede social, ela é benéfica, ela não é benéfica, né, para a sociedade. Então a gente tem aquela ideia de que, não, se o indivíduo cometeu um crime, né, a gente tem que saber o nome dele, a gente tem que saber para evitar, né, e para que ele já, de alguma forma, seja punido, vamos dizer assim. Então, a gente hoje está numa sociedade em que a punição, né, ela é desejada por muitos, né, mas uma sociedade que não mede, muitas vezes, a possibilidade desse indivíduo se posicionar, se defender, né, dizer o que de fato aconteceu na sua visão, né, pelo menos num primeiro momento. Então, essa punição, ela é imediata, né, ela tem um alcance muito grande, coisa que até uma punição formal não tem esse alcance muitas vezes, né, porque, por vezes, pode ser que se determine até um sigilo ali naquele processo, porque pode envolver questões de exposição do próprio paciente, né? Então, uma questão sexual, como a Vilma citou, né? Uma questão que envolva idoso, que envolva uma pessoa com deficiência, que envolva um menor de idade, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque os efeitos, né, as consequências são muito drásticas, mas é uma realidade também, porque como qualquer outra relação, né, isso acaba exigindo algum tipo de aperfeiçoamento. Então, esse profissional hoje, ele busca, por meio das recomendações, né, do CFM, do CRM, dos CRMs estaduais, ele busca atender esse paciente com um outro profissional, né, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, enfim, né, para que ele evite, ou pelo menos previna, a possibilidade de algum acontecimento, algum dissabor nesse sentido. Hoje se fala muito em o próprio paciente gravar a consulta, né, filmar a consulta. Então, há muitos questionamentos nesse sentido, né, há posicionamentos distintos também, né, sempre a anuência, né, da parte contrária é importante. Então, hoje a gente tem um documento médico super importante na relação médico-paciente quando é judicializada, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, hoje o profissional de medicina, ele não deixa de utilizar esse termo de consentimento, porque ele vai sentar com o paciente, vai esclarecer, vai dizer, olha, essa cirurgia tem esse risco, né? Assim, assim, assado. Você concorda com isso? Né? Então, é super importante que o médico individualize esse relacionamento de tal forma que amanhã ele consiga ter algum subsídio de prova que possa respaldar o seu posicionamento, né, os seus argumentos, a sua defesa. Maravilha, doutor. Esses assuntos, né, eles são bastante importantes e esclarecedores, porque cada dia tem uma novidade, tanto na internet como na televisão, e essa abordagem que o doutor está explicando, então, é muito relevante, porque a pessoa não pode, no calor da emoção, ir acreditando naquilo que está vendo. Então, peraí, vamos analisar as duas partes. Então, se for pela emoção, a gente vai defender aquela que está, ou aquele que está se colocando como um coitado naquele momento, não é? Mas tem que realmente ter as duas partes, né, doutor? Tudo ser analisado e no calor da emoção não ir julgando sem saber realmente o que aconteceu. E o advogado, né, como dizem, ele é o primeiro juiz da causa, né? Então, ele também não pode se aventurar ou aconselhar o seu cliente a se aventurar de alguma forma, né? Importante que ele tenha em mente, primeiro, a possibilidade de solucionar o conflito extrajudicialmente. Então, isso acontece muito na área médica, né? Então, o paciente procura o médico novamente e fala, ó, doutor, fiz essa cirurgia com você, mas não ficou legal, assim, assado e tal. Eu já procurei um outro profissional, ele disse que houve aqui um equívoco de sua parte, assim, assado e tal. Bom, o médico ele não pode ficar à mercê, né, de uma situação como essa.
É lógico que isso é algo que acontece, até de forma corriqueira, muitas vezes, mas o médico tem que ter um suporte jurídico para resolver essa situação. Então, liga para o seu advogado, passa para ele a situação, né? O advogado vai entrar em contato com o cliente ou com o advogado do cliente. Bom, na minha visão aqui, nós temos dois caminhos. Ou vamos discutir em juízo, ou vamos resolver a situação aqui. Às vezes o médico ele prefere resolver a situação, para evitar uma maior exposição, muitas vezes, né? Que é o que a gente estava dizendo, né? A questão da exposição, até numa rede social, enfim, ou em outras mídias, né, mais tradicionais. Então, resolve ali, faz uma negociação, né, que é perfeitamente lícito, coloca no papel, né, e está tudo certo. Então, às vezes pode acontecer, né? O médico também pode errar, né? E nem sempre está num bom dia, né? Enfim, é algo natural. Agora uma outra curiosidade, doutor, você comentou da gravação e tudo mais. É direito de qualquer paciente gravar a consulta, por exemplo? Então... Ou isso gera debate? Uma coisa é você gravar, né? Outra coisa é você gravar com ou sem a anuência. Certo. E outra coisa é você utilizar aquela gravação como matéria de prova, né? Entendi. Então é tudo muito questionável ainda, né? E você vai encontrar julgados os mais distintos possíveis, né? Os mais distintos possíveis. Outro dia eu fui fazer um tratamento dentário e cheguei no consultório do paciente, do dentista, nunca tinha ido nesse dentista, né? E a hora que eu deito ali na cadeira, porque a gente praticamente deita, né, naquela cadeira de dentista, eu olho para cima e tinha uma câmera, né? No cantinho da parede ali, filmando tudo. E então, você fala, a gente até dá uma travada, né? Tudo bem, estou só abrindo a boca aqui, né? Mas mesmo assim, né? Não sei. Sim. Assim, não me incomodou, né? Não me incomodou a ponto de falar, doutor, o senhor está gravando, né? Mas não tem que pedir permissão para o paciente, se ele deixa gravar, se não deixa gravar. É o direito, né? da imagem. Direito da imagem também, né? Agora, uma coisa é você gravar, outra coisa é você divulgar também, né? Exato. Utilizar. De repente ali é por segurança. Sim, por isso que hoje tem a Lei de Proteção Geral de Dados, né? LGPD. E a LGPD, ela vai se difundir cada vez mais. E, por sua vez, né, os órgãos fiscalizadores também vão exigir cada vez mais, né? Então, muitas clínicas, hospitais, né, estão tendo que se adaptar à LGPD, né, porque a questão do sigilo que está em jogo. Então, hoje não é mais uma relação só médico-paciente. Você vai a uma clínica, você vai conversar com de 5 a 10 pessoas antes de você ser atendido ou fazer um exame, muitas vezes, né? Então, tem desde atendente, desde a pessoa que vai fazer um exame anterior, né? Então, por exemplo, você vai num oftalmologista hoje, muitas vezes não é o médico que faz aqueles exames anteriores, né? Pré-consulta, né? Desde aferir uma pressão até um exame no próprio olho, né? Então, assim, ou seja, tem outros profissionais da área da saúde. E a medicina também, ela não funciona se tiver só o médico. Sim. Há necessidade desses outros profissionais, né? Porque eles têm conhecimentos específicos, né? Desses assistentes. E são super importantes, né? E, doutor, já atendeu algum caso bizarro, como aconteceu esses tempos aí na internet, na televisão, daquela senhora idosa que era cuidadora daquele cadeirante, que diz na mídia que ele já estava morto. Casos assim, ou parecido com esses, casos bizarros, o doutor já se deparou? Teve algumas situações, né? Então, principalmente em casas de repouso, né? Então, clínicas de repouso, eu presto assistência em algumas e já aconteceu muita coisa diferente assim, em clínica de repouso, né? Porque muitas vezes o profissional que trabalha ali, né, nem da área da saúde mas é de cuidados de idosos, né? Então ele não tem um diploma de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, apesar de que esses profissionais também atuam bastante nessas casas de repouso, né? Uma vez aconteceu um furto de uma senhora que tinha acabado de chegar na casa de repouso. Caramba. E ela tinha muitas joias e ela não largava a caixa de joias, né, dela. Ficava com ela. E ela tinha realmente muitas posses, né? E aí os filhos internaram ela na casa de repouso. Ela tinha Alzheimer, né?
e na primeira noite subtraíram tudo, né? E aí me ligaram e falaram, como é que nós vamos resolver isso, né? E eu falei, olha, vamos tentar resolver aqui dentro primeiro, né? Depois a gente vê se é necessário buscar a polícia, né? Para registrar um boletim de ocorrência, tudo. E a gente acabou entrevistando, né? Fui entrevistando um por um daqueles funcionários que estavam aquela noite ali, conversando. E aí chegou em um dos funcionários, ele confessou, né? Acabou confessando, né? E aí a gente pediu para ele devolveu, né? E aí foi feita a rescisão dele, né? Tudo de forma conversada, tudo amigavelmente, né? E deu tudo certo. Mas tem situações assim estranhas mesmo, né? Que acabam envolvendo o paciente, e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não expor esse paciente de alguma forma, né? Porque na casa de repouso, né, nas clínicas que cuidam de idosos, né, também há uma prática, vamos dizer assim, de se acomodar num mesmo quarto 3, 4, às vezes até mais idosos, né? E pode ser que aquele idoso fique exposto de alguma forma, ele não goste de ficar daquela forma, né? Mas tudo tem custo hoje, né? Então, a saúde não tem preço, né? Mas ela tem custo. Então, isso gera, muitas vezes, um desconforto também, né? Naqueles que vão, de alguma forma, prover, né? Isso é muito difícil. Mas as situações acontecem, né? A gente tem que ter um pouco de bom senso, né? E um pouco de prudência, né? Na hora de tomar uma decisão. Às vezes a gente acha que está tomando uma decisão de acordo com a lei, né? Mas está totalmente contrário, né? Ao que a lei diz, principalmente essas situações que envolvam a bioética, né? E o biodireito. Isso vem trazendo muita dificuldade para os profissionais do direito, né, na hora de instruir. Por isso, a importância em se buscar um conhecimento mais específico. Então, nós temos a lei de biossegurança, né, a gente tem a legislação relacionada à pessoa com deficiência, né, hoje há uma divulgação muito maior, né, de tudo isso, né, então, hoje tem uso de cordões, né, para identificar uma pessoa que tem uma doença oculta, né, que tem uma síndrome. Inclusive, doutor, tem se falado muito do direito do autista. Inclusive, as pessoas que o acompanham, né, seja na escola, seja até no cinema. Então, tem se falado muito do direito do autista. Então, inclusive, dele e das pessoas que o acompanham. E está em evidência também, né, doutor? Sem dúvida, e se a gente for parar para pensar, né, isso sempre aconteceu, só que a gente ainda não tinha essa consciência, né, do tanto que a gente poderia estar fazendo mal para uma pessoa que possui uma doença oculta ou uma deficiência, uma síndrome, né. Então, outro dia, uma colega advogada me ligou, né, indignada que ela pegou um voo de São Paulo para cá, e uma senhora estava com um menino, né, e ele estava usando um cordão, né, que identificava que era uma pessoa que tinha uma síndrome, né? Então é aquele cordão que parece um quebra-cabeça, né? O desenho de quebra-cabeça no cordão. Sim. E ela ficou indignada porque essa senhora chegou e disse para a pessoa que estava sentada que aquela poltrona possivelmente era dela, né? E pegou o bilhete e tal. E era uma poltrona bem na frente do avião, né? Certamente era, né? Por causa da síndrome, né? Que a criança possuía, o menino possuía. E ela disse que a pessoa que estava sentada não deu a menor bola, foi até ríspida, disse que não ia levantar dali, né? Por um outro lado, não é? Muitas pessoas não conhecem, não sabem que o uso daquele cordão, né, para identificar, né, aquela síndrome, etc. E tal. Mas, às vezes, até pessoas esclarecidas. Né? Então, a divulgação é importante, né? O posicionamento, né, principalmente dos profissionais do direito, né, que têm esse conhecimento a respeito desses temas também é super importante. Né? E ouvir as pessoas que cuidam
né, dessas pessoas que possuem essas síndromes. E por que não ouvir as próprias pessoas, né? Isso é super importante, porque são situações que geram, muitas vezes, um desconforto muito grande nessas pessoas, e elas precisam que alguém, né, se posicione por elas, né? Exatamente. E nós estamos aqui conversando, se deixar, doutor, a gente vai ficar até meia-noite. Com certeza. Então, uma dica para quem está nos assistindo, você que ouviu tudo isso e ainda tem dúvidas, o doutor aqui vai deixar as redes sociais dele, vai falar do seu escritório, né, doutor? Então, você que é tanto da área da medicina, como também da área do direito, está começando agora, tem dúvida, quer bater o maior papo, um papo elevado, sobre o que nós conversamos aqui, sobre diversos e diferentes assuntos, seja na área do aborto, seja na área do assédio, seja por negligência médica, por erro médico. São tantos assuntos que a gente poderia estar abordando aqui e por pouco espaço de tempo, né? A gente não consegue falar tudo. Mas você tem dúvida? Procura o Dr. Paulo. Onde que fica seu escritório, rede social, para que o nosso público possa saber, doutor? Na advocacia a gente também tem uma ética que regula a nossa publicidade. Que né? não pode estar falando, mas... Como eu já atuei bastante também, não, podemos falar sim. Né? Mas tem uma restrição. Então, eu sou advogado aqui em São José do Rio Preto. A minha rede social no Instagram, pessoa física, Paulo_Yunis, com Y. Esse a gente pode acessar, né? E doutor? O meu telefone pode, sem dúvida. E o telefone do meu escritório, isso a gente pode divulgar também, é 3305-6555. Né? É o que a gente pode divulgar. Certo. Né? Agora, curiosidade, doutor. O que não pode ser publicado, falado pela ética do direito? É até bom esclarecedor aqui. O que não se pode divulgar? A gente teve uma repaginação, uma reformulação do provimento que regula a nossa propaganda e publicidade em 2021. Né? E esse provimento, ele traz algumas restrições, né, que já existiam e abriu um pouco mais essa possibilidade da gente fazer a nossa publicidade. Então, por exemplo, se você pegar a Avenida Juscelino Kubitschek, ali próximo ao Shopping Iguatemi, você vai encontrar alguns outdoors lá de profissionais de medicina, né, que estão chamando a atenção. Né? Mas sim, você vê algum advogado? Não, principalmente na área estética, né? Exatamente. O que mais tem. Mas advogado não, por exemplo, advogado não pode ficar em outdoor. Ele não pode usar as mídias televisivas, rádio, né? E também esse tipo de divulgação por outdoor. Mas nas redes sociais ele pode, né, e deve, porque é por ali que realmente hoje a gente tem um alcance muito grande para divulgar, né, o nosso trabalho. E, portanto, eu vejo assim, alguma restrição é importante, né, porque senão a coisa desanda, vamos dizer assim. Sim, né? Banaliza. Banaliza, né? Mas é isso, basicamente... Paulo, e só para a gente, né, tentar agregar de alguma forma, a gente sabe que São José do Rio Preto é referência à medicina, acho que diria no nacional, né? Exatamente. Tem muitas coisas que acontecem aqui, muita gente vai estudar aqui e tudo mais. Qual que seria a principal dica assim, para um profissional da área de saúde falar assim, não, isso aqui é importante ficar atento? Teria alguma coisa para ser falado ou não? Boa lembrança, viu, Éder? Isso a gente divulga muito, né? Nós participamos e fizemos, né, atuamos num congresso que teve aqui em São José do Rio Preto, em 2019, foi o primeiro congresso de direito médico que foi realizado aqui. Eu, o professor Sérgio Nogueira, que idealizamos e realizamos, né, esse congresso aqui. Nós trouxemos nomes do direito médico do Brasil todo, né, professor Miguel Kfouri Neto, que é desembargador do TJ do Paraná, né, o professor Eduardo Dantas, lá de Pernambuco, a professora Luciana Dadalto, que é uma autoridade na temática do paliativismo médico, hoje, que é um tema super importante, aí, vem trazendo muitos questionamentos, né,
dentre outros profissionais que falaram bastante aí sobre esses temas de direito médico especificamente. E o que nos chamou a atenção realmente foi a baixa adesão dos profissionais de medicina, olha só, né, ao Congresso. Olha só. E mais devagarinho o médico vai vendo que é super importante ele abrir essa frente de trabalho para o advogado que tem essa especialização, né, porque ele pode evitar muitos problemas. Então, vamos imaginar uma clínica hoje de reprodução humana assistida, né? Não tem como você não ter uma orientação jurídica, porque são muitas questões envolvidas, né, relacionadas a esse tipo de atividade, né, essa especialidade médica. Ela avança a cada dia, né, todo ano tem alguma coisa nova envolvendo esse tema, né, e não só essa especialidade, né, muitas outras especialidades vêm exigindo, por exemplo, cirurgia robótica. Então, dentro de um hospital, por exemplo, você tem uma gama de especialidades, né, que aquele profissional do direito que vai atuar junto a esse hospital, ele precisa se especializar, precisa conhecer, e mais do que isso, precisa se atualizar, né? Tá certo. Porque senão ele não vai conseguir suprir a demanda. Sem dúvida. Olha, o doutor vai ter que voltar mais vezes aqui, porque são tantos esclarecimentos, principalmente isso aqui vai ficar para curiosidade. Principalmente hoje, né, doutor? Qualquer profissional está fazendo aplicações de botox, aqueles fios que puxa aqui, que puxa ali. Eu viro e mexo, falei, vou fazer. Quando eu falo eu vou fazer, vem uma imagem, a pessoa com a cara deformada. Eu falei assim, bom, são sinais, daí eu caio fora. Mas hoje em dia, né, doutor, tem muitos e muitos profissionais fazendo isso, e quem está aqui do outro lado com a imagem a todo momento, seja no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, então enche os olhos por essa busca louca pela vaidade, por estar mais jovem, mais linda, mais bonita, né? E eles também estão nessa pegada. Daí, de repente, você olha todo mundo igual. Então, isso também o direito cuida, né, doutor? Porque pode ter o sucesso, mas passando o tempo, você vê que vai acontecendo casos e casos ali. Então, o direito também está muito antenado para esse lado, né, da beleza. Sem dúvida, viu? Você vê que você pensou, né, uma situação que acontece corriqueiramente, né, e a busca desenfreada aí pela beleza, né, por padrões estéticos que a sociedade acaba exigindo, né, eu não sei até que ponto que não teria alguma responsabilidade o próprio paciente, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, porque eu atuo em defesa do profissional da saúde, né? Acabei escrevendo um artigo sobre isso, até que ponto que esse paciente não tem responsabilidade, à medida em que é só ele abrir, né, como você mesmo disse, se você estiver numa conversa na sua casa, tomando um café, né, com seu companheiro, com a sua companheira, alguns minutos depois, a hora que você for abrir o Instagram, vai aparecer, né, essa oportunidade para você. Todo mundo sabe disso, né? A inteligência artificial, ela capta e vai jogar ali. Joga na sua cara. Exatamente. E aí, o que acontece? Alegar desconhecimento total, né? Depois na própria televisão, né? Na própria mídia social, aí, a gente vê, nas redes sociais, a gente vê inúmeros casos, né, envolvendo profissionais, até mesmo médicos, né, realizando determinados procedimentos e não alcançando algum sucesso. Não estou dizendo que necessariamente tenha acontecido ali em razão de uma culpa, né, desse profissional, mas muita gente procura, pelo preço, um profissional que muitas vezes não pode realizar aquele procedimento. Então existe uma lei, a lei do ato médico, né, ela define ali as condutas, né, enfim, os procedimentos que só o profissional de medicina pode realizar. E se é só o profissional, é porque ele tem, né, ele detém conhecimento técnico, né, para poder realizar aquele tipo de procedimento. Então, a gente vê situações que aparecem na rede social e são casos verídicos, né, de pessoas que fazem determinados procedimentos em quartos de hotel, né? E aí, naquele dia, chegam inúmeros pacientes, né, para que seja realizado aquele procedimento, né?
a utilização de botox, né? Enfim, questões estéticas mesmo, né? E isso acaba levando o paciente à morte, muitas vezes, ou gerando uma sequela irreversível, né? Então, é super importante que a pessoa, o paciente, né? Ele tente buscar aí, conhecer quem é esse profissional, de alguma forma, né? Para saber se esse profissional está habilitado, não está habilitado, quais são as condições, né? Então, apesar de existir o desconhecimento por parte do paciente, e isso é natural, né, que seja assim, ele precisa se conscientizar, porque é o corpo dele, né? Se ele está buscando realizar um procedimento para adequar, vamos dizer assim, algo que ele não gosta no seu corpo, né, na sua imagem, né? Poxa, será que ele não consegue visualizar que aquilo pode dar errado? Então. E muito pelo contrário, pode ainda piorar aquela questão estética, né? Então, aí ele vai dizer, eu era lindo e não sabia. Pois é. Não é, doutor? Pode acontecer. Olha, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Antes que o doutor vá, nós temos que falar, né, Éder, que esse copo lindo, maravilhoso, com essa logo, gente, isso aqui é só para quem está aqui com a gente, tá? Então, o Dr. Paulo vai levar o seu copo térmico. Aqui, doutor, pode tomar seu chimarrão, seu chá, sua cervejinha, o que quiser, sua água fresca, e sempre vai lembrar da gente com muito carinho. Com certeza. E é o que nós vamos lembrar aqui do doutor pela primeira vez com a gente. E eu tenho plena certeza que esse carinho, essa conexão que o senhor gerou aqui com a gente, não só nós aqui, mas todos que estão aqui nos ouvindo, vai levar para casa. E fica a dica, para que mais assuntos como esse sejam relevantes, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar informações realmente precisas, para que no direito, né, é tudo muito esclarecido, não tem meio termo, não é, doutor? Exatamente. Então, somente a literatura é que vai dar maior esclarecimento. Então, fica essa dica maravilhosa de uma pessoa que corre atrás de se informar, é professor. Então, um super abraço aqui, ó, para quem é aluno do doutor e continua dando aula, né, doutor? Bastante. E bastante, não parei até hoje. Então é isso, pessoal. Então fica aqui o nosso caloroso abraço e com essa figura aqui, ó, linda. Não é, doutor? Não é? Muito obrigado. O que você eu tem que agradeço. Olha, só quero agradecer também. Agradecer até, inclusive, o aceite do convite de pronto aí, de quando a gente se falou através do nosso amigo, né? Agradecer a todo mundo que apoiou aqui o projeto, apoiou hoje. Derek também, né, nosso super produtor aí. Exato, videomaker, deu uma aula sobre as gravações. Agradeço mesmo, viu, Paulo? E a casa é sua, tá? Você pode sempre retornar quando quiser. Porque tem muito assunto, é muito assunto para a gente abordar. Depois nós vamos ver aí, ó, as pessoas que querem saber mais. Então a casa é sua, sempre esteja aqui com a gente. O papo foi elevado, não tenho dúvida disso. E queria parabenizá-los aí pela iniciativa. Agradeço. Né? É sempre bom a gente poder trocar ideias, né, de temas que a gente gosta de estudar, de ler. E o mais interessante é quando a gente consegue bater um papo com pessoas que, apesar de não ter o conhecimento específico, né, elas buscam, através do questionamento, né, alguma resposta. E isso é importantíssimo, né, porque todos nós, né, cada um tem o seu conhecimento, tem as suas vivências, né, os seus valores. E quando há essa troca, né, de conhecimento, todos crescem, não tenho dúvida em relação a isso. Então, eu te agradeço, Éder, também, pela oportunidade. Para mim é uma honra poder ser o primeiro a participar aqui do podcast. E com certeza. E esse livrinho aqui está levantado porque ele vai sofrer aqui alterações, porque, como dissemos aqui, o Dr. Paulo, ele estuda muito, então vai ser revisionado, né? Vai ter uma revisão aqui e eu tenho certeza que eu vou ganhar um. Não tem, pode contar com isso. Não então é isso aí, olha. Papo elevado com Dr. Paulo Yunis, o nosso primeiro, eu digo assim, nem entrevistado, o nosso primeiro visitante aqui da casa. Exatamente, é isso. Então seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Até a próxima.